Então, boa noite, professora Daine, tudo bem? Hoje a minha implementação, então, vai ser sobre o acompanhamento, né, da Prova Paraná. Eu escolhi a turma do terceiro ano da noite, onde nós temos 17 alunos matriculados, mais 15 estão frequentando, né? Um aluno está de atestado médico e o outro, tipo assim, praticamente um abandono escolar, que seria o aluno Anderson, né? Que ele praticamente quase não vem na escola, né? Que já está na rede de proteção, né? No sistema SERP já, né? E hoje nós vamos falar sobre os dados da Prova Paraná no componente curricular de recomposição de matemática. Então, através de matemática, eu fui analisar, né? E a gente percebeu que os alunos estão com baixo índice de aprendizagem em matemática, né? Eles têm todas quase defasagem, mas matemática está muito abaixo. E essa turma já é uma turma do ano passado que já vem com esse índice baixo, né, em matemática. Porque ano passado eles também não tiveram professores formados na área que trabalharam com eles, porque tem alguns alunos que eram nossos alunos já no passado, alguns vieram de outra escola, que daí eu já não sei dizer, mas esses que vieram nossos já, a esse do ano passado, eles já vieram com essa defasagem já ano passado. Então, a gente percebe, assim, que de 15 alunos que realizaram a Prova Paraná, analisando, apenas 28,31% de acerto eles tiveram. Então, assim, foi muito baixo o índice de aprendizagem deles, né? Então, analisando todos os componentes curriculares, em todos eles foram mal, assim, né? Tipo, não deu para dizer que um aluno sobressaiu. Como também no conselho de classe a gente já tinha visto as notas deles, alguns alunos tinham ido abaixo da média. Acho que 2 alunas só ganhou o aluno destaque da turma, acima de 7, então teve aquela defasagem bem grande já ali no primeiro trimestre, né? Então, eu fiz uma análise, né, dos 15 alunos, eu percebi que 3 alunos acertaram 3 questões, 3 alunos acertaram 4 questões, e 5 alunos acertaram 5 questões, e apenas 4 alunos acertaram 10 questões, que não foi nem a metade das questões, né, que eram 22 questões de português e 22 de matemática. Os outros componentes eram menos, né, questões, mas eles tiveram um pouquinho mais de acerto, mas era menos questões também. Depois, analisando também, professora, os escritores, né, com menor acerto, deu para perceber que tem escritores que está com 6,6%, né, de acerto só, então, né, dá para analisar aqui e ver. Outros escritores, tem 2 escritores com 6,67% só, né, de acerto. Tem outros escritores que estão com 13% de acerto, e 2 que estão com 20% e apenas 2 que estão com 33% e um com 40%, né? Então, assim, não chegou nem a atingir 50%, né? Então, foi bem preocupante essa questão. Então, em cima desses escritores, eu queria ver com a professora para a gente estar montando um plano de ação para estar trabalhando com essa turma no segundo semestre, e quando voltar as aulas ali, que nós tiver o estudo e planejamento, eu poder sentar com os professores de matemática, tanto da turma da noite, quanto a professora de matemática da turma da manhã, porque como a professora é professora de recomposição das 2 turmas, né, trabalhar junto com essas 2 professoras, né, então junto a gente discutir esse plano. Eu sei que a professora não vai fazer com nós a formação, mas junto com elas, eu poderia estar apresentando um plano de ação e, junto com elas, achar novas estratégias também, novos encaminhamentos, que elas também poderiam estar ajudando e auxiliando nós nesse plano. A professora teria alguma sugestão, alguma ideia para nós estar trabalhando em sala de aula com essa turma? A gente pode observar que as defasagens deles são bem acentuadas. Então, tem conteúdos aqui que eles zeraram porque eles não saberiam o básico do setor anterior, né? Então, ele é acentuado, ele vai progredindo de acordo com o que faltou eles aprenderem. As avaliações da Prova Paraná é diagnóstico, então, com esse diagnóstico, a gente pode observar
quais são as defasagens, e em cima desse diagnóstico a gente pode fazer um plano utilizando também as plataformas, como o Khan Academy mesmo, ou o Quiz, essas plataformas que a gente já tem o acesso para trabalhar com eles. Já utiliza no dia a dia, né, nas Isso. suas aulas, né? Então, assim, também a gente poderia estar fazendo mais, como é que eu posso dizer, aulas práticas. Professora, não sei se a professora já tem essa metodologia e está trabalhando com aulas práticas com eles, porque eu vejo, assim, que nós estávamos com bastante dificuldade na turma do segundo ano, ainda estamos, né, mas está funcionando mais aulas práticas. A professora acha que trazendo mais aula prática com eles para a turma funcionaria, ou grupos de estudo, em grupo, em duplas, realizar atividades, alguma forma diferenciada? Grupos, depende do número de alunos também, acaba atrapalhando ou não, né? Então, o que a gente pode tentar fazer é trazer mais para o dia a dia deles, buscar com o que eles trabalham, então inserir no cotidiano esses descritores para conseguir sanar algumas dificuldades que eles apresentam. Então, trazer para a realidade deles é bem interessante. Sim, e tipo assim, em cima desse plano de ação, a gente pode começar fazendo um levantamento das dificuldades, né? Então, nós vamos sanar qual que é a dificuldade que o aluno está tendo, né? Através do quê? Da prova Paraná, né? Nós vamos pegar a prova Paraná, então, analisar os dados, os escritores que eles estão com mais dificuldade, né? E em cima desses escritores, realizar atividades, lista de exercícios para realizar com eles. O que a professora me indicaria? Seriam viável? Seria lista de exercícios para eles praticarem, duplas, trios, então é uma forma bem interessante da gente fazer. E outra coisa, tipo, atendimento individualizado. Eu sei que muitas vezes é difícil fazer o atendimento individualizado com o aluno, né? Até mesmo porque tem uma demanda maior, né? Mas também funcionaria, quem sabe, o aluno está com dificuldade de ficar na sala de aula, mas está propondo para ele um lugar mais, como à noite tem menos alunos na escola, né? Um lugar que ele consiga se concentrar mais. Esse aluno está tendo uma dificuldade maior e não está conseguindo entender o conteúdo. O que você acharia, professora, de às vezes até eu, pedagoga, ficar com a turma desenvolvendo uma atividade e a professora sair com esse aluno e fazer uma explicação fora da sala de aula para ver se ele conseguiria. Você acha que funcionaria dessa forma? É uma maneira da gente pensar. O que a gente também pode fazer é juntar o aluno que tem facilidade com o que tem mais dificuldade. Também, né? Então, colocar as duplas, já que a gente pensa fazer uma aproximação da turma, colocar a dupla aquele que tem mais facilidade com o que tem mais dificuldade. E a forma como aquele aluno entendeu, talvez é mais fácil do que está com dificuldade aprender da forma que o próprio aluno explica. Então, talvez o professor lá na frente explicando a maneira mais teórica, ele tenha mais dificuldade de pegar o conteúdo. Então, quando ele senta com um colega que entendeu, essa transferência de conhecimento vai auxiliar ele ainda mais. Também eu vejo que a professora sempre está com eles no laboratório, né? Pelo menos uma vez por semana. A professora só tem aula uma vez por semana, vem só essa vez na semana na nossa escola, mas uma aula sempre a professora proporciona, né? As plataformas digitais. Eu vejo que a professora trabalha muito com eles. Também a gente poderia estar planejando jogos matemáticos, outras atividades relacionadas, tipo, criar quizzes em cima de resolução de problemas, porque eu vejo que esses alunos, eles estão tendo mais dificuldade porque eles não interpretam, né? Eles não realizam a leitura para interpretar o problema, né? Exatamente. Então, seria também viável fazer, além de fazer com os professores de matemática, também sentar com o professor de português, porque aqui entraria as duas disciplinas junto, né? Nós não temos recomposição de português, né? Na língua portuguesa, nenhum dos terceiros anos. Mas seria bem interessante, né? Juntamente com a professora de matemática e português, porque é as duas disciplinas que eles estão com maior defasagem. Então, eu acho que ali seria bem mais válido também, né, professora? Isso. Então, o Quizzes, eu já criei uma atividade de recuperação para eles, que eu peguei conteúdos e coloquei dentro da atividade, inclusive eles estão praticando essa semana, né, como recuperação. Também a gente teve a Superliga, que é uma competitividade que faz com que eles tentem ler um pouco mais, pensar um pouco mais e tentar buscar
a resolução daquela atividade. Também eu vi que a professora trabalhou simulados já com eles, né, do Acerta Brasil, né, e assim, no simulado a professora viu que teve uma melhora desde a prova Paraná, ou nesse simulado a professora não percebeu ainda essa mudança? Os conteúdos do simulado, eles são conteúdos do primeiro ano, então, se eles tiverem a dificuldade lá no primeiro ano, eles não vão estar conseguindo realizar o simulado nesse momento. Então, é o conteúdo de funções, que eles aprenderam lá no primeiro ano, mas que eles foram adquirindo mais conhecimento sobre isso, e no simulado tem exclusivamente sobre funções. Então, eles tiveram bastante dificuldade, que é um conteúdo que ficou em defasagem, provavelmente, para eles. Então, tá, professora. Então, o que a gente pode fazer novamente é sentar depois na hora da atividade da professora ainda, e nós montar, então, o plano de ação. Eu sugiro para a professora para a gente colocar em prática algumas ações, e depois, no dia, então, do planejamento, eu sento com o professor de português e matemática, e junto a gente acha novas estratégias. Daí, depois, no segundo semestre, logo que inicia a aula ali, uns 15 dias após, né, após nós estar colocando em prática nosso plano de ação, nós sentar novamente, né? Eu sento com a professora, é claro que não vai dar para ser no mesmo momento que a professora de matemática, nem com a professora de português, mas sento novamente com a professora e depois com as professoras das outras disciplinas, né? Das outras componentes curriculares, para ver se teve ou não teve melhoras para nós ir acompanhando, né? Eu agradeço a professora pela disposição, pelo momento, né? E pela participação do plano junto